Olá, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico nesta quinta-feira. A minha oração é para que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Daremos continuidade à nossa série de estudo bíblico, então já se ajeite aí no seu sofá, na sua poltrona, pegue a sua Bíblia, que nós já vamos começar. Começaremos com uma oração, lembrando das famílias que constam no nosso calendário de oração, em primeiro lugar. Em segundo lugar, lembrando dos irmãos que completam mais um ano de vida ou de casamento nesta semana. Nós temos a irmã Rita e o irmão Jonas, que hoje fazem, bodas. Deus continue abençoando a vida de vocês. Oremos então, meus queridos irmãos. Deus bendito, Pai gracioso, louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, por mais este dia, por mais um dia em Tua presença. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque em tudo o Senhor tem nos sustentado. Louvamos ao Senhor pelas Tuas bênçãos, louvamos ao Senhor, ó Pai, pelo Teu favor que é derramado em nossos corações, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para conosco. E pedimos, Senhor, neste instante, pelas famílias que estão no calendário de oração hoje, pelos irmãos aniversariantes, Senhor, que Tu continues abençoando-os, dando a eles, ó Pai, a Tua graça e aquilo que eles precisam, o que eles têm apresentado diante do Senhor, ó Pai. Rogamos mais uma vez que o Senhor abençoe o nosso estudo bíblico, nos ilumine, fale conosco, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, abram comigo as Escrituras no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 6, os versículos 45 e 46. 44, 45. E o 46. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículos 44, 45 e 46. Diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Queridos, nós estamos em um momento no nosso estudo que chegamos àquilo que é chamado de obras do Espírito Santo. E à luz deste texto, nós pensaremos no seguinte título: Você tem um chamado? Você tem um chamado? Aliás, a música Eu Tenho um Chamado, o hino Eu Tenho um Chamado, um hino antigo, fez muito sucesso e eu acredito que muitos dos irmãos conheçam. Eu tenho um chamado. Você tem um chamado? É isso que nós veremos
nesta noite. Observe que nas últimas quintas-feiras nós estudamos um aspecto da redenção que é a obra de Jesus Cristo. O fato de ele ter morrido na cruz e quais são os benefícios de Cristo aplicados a nós. E hoje nós então entenderemos isso de modo mais profundo. Como o sacrifício de Cristo na cruz é aplicado a nós. Então, estudaremos a pergunta de número 31, que diz assim: o que é a vocação eficaz? Pergunta 31 do Breve Catecismo de Westminster. O que é vocação eficaz? A resposta: vocação eficaz é a obra do Espírito Santo pela qual, ao convencer-nos do nosso pecado e da nossa miséria, ilumina nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo e renova a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Bom, é isso então que veremos nesta noite sobre a vocação eficaz. Este texto que nós lemos aqui em João, ele está dentro de um contexto maior. No seu Evangelho, João descreve 7 vezes a declaração de Jesus: eu sou. Neste capítulo 6 em especial, ele descreve aquilo que Jesus disse, a sua declaração: eu sou o pão da vida. Essa afirmação causou um pouco de estranheza para os judeus, sobretudo porque um pouco anterior desse versículo que nós lemos, Jesus disse que ele era o pão que havia descido dos céus. Então os judeus falaram: não, esse negócio está errado, uai. Como assim ele é o pão que desceu dos céus? Nós vimos ele crescendo, né, aqui pertinho, né, acompanhamos o crescimento dele. Como pode ser então ele o pão vivo que desceu do céu? E aí Jesus vai explicar então todo este conceito redentivo do pão vivo que desceu do céu. Mas, em contexto ainda maior dentro dessa passagem, Jesus está respondendo a seguinte pergunta: como aqueles que são dados a Cristo serão levados a Ele? Ora, não é isso que nós falamos nas semanas anteriores? Que o Pai predestina, escolhe alguns, ok? Esses que o Pai escolhe, Cristo morre por eles na cruz do Calvário. Então, a pergunta que Jesus está procurando responder neste contexto amplo é: como que aqueles que são dados a Cristo pelo Pai serão levados a Ele? Ora, aqui fica claro, veja o versículo, para nós entendermos, o versículo 44, é o que nós já falamos nas semanas anteriores. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É o que nós falamos. O Pai escolhe alguns, né, pela graça, para eles terem a redenção. E é isso que Jesus está falando. Olha, ninguém, não tem exceção, ninguém pode vir a mim
se o Pai não o trouxer. Mas ele diz mais: e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 45. E está escrito nos profetas, Jesus fazendo uma exegese do Antigo Testamento, né? Ele procurando no Antigo Testamento, ou afirmando no Antigo Testamento, onde ele estava. Ele diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Palavras de Jesus. Portanto, versículo 45, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aqui então está a resposta para a nossa pergunta. Como aqueles que são dados a Cristo serão levados a Ele? Por intermédio do Pai. É o Pai que leva-nos a Cristo através do Espírito Santo, iluminando o coração dos homens. Veja, é essa a ênfase do texto no versículo 45. Tem ouvido e aprendido do Pai. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido. Como que se dá isso? Sem dúvida alguma, meus irmãos, é pela obra do Espírito Santo. Jesus aqui, ele cita duas passagens do Antigo Testamento. Abramos Isaías 54, 13. Isaías, capítulo 54, e o versículo 13. Diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. A ênfase aqui, então, é no ensino, que é o que Jesus menciona lá. Mas veja, Jeremias 31, 34. Jeremias 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O contexto aqui de Jeremias é a nova aliança firmada pelo sangue de Jesus Cristo. E nessa nova aliança, todos conhecerão ao Senhor. E como então nós conhecemos ao Senhor? Como nós aprendemos do Senhor? Como nós ouvimos as palavras do Senhor? Através, queridos irmãos, da obra do Espírito Santo. Portanto, voltando ao texto de João, o capítulo de número 6 e o versículo 45, nós podemos aprender aqui que para acreditarmos em Jesus Cristo, é necessário que sejamos ensinados por Deus. Isto é, que haja uma revelação divina feita para nós, descobrindo então o véu que fazia com que nós ficássemos cegos, né? Para acreditarmos na pessoa, na obra de Jesus Cristo, é preciso, meus irmãos, que nós sejamos ensinados por Deus. E este ensino é a luz das Escrituras, ela que clareia, é o Espírito Santo que clareia a nossa escuridão e faz com que enxergamos as verdades essenciais do Evangelho. Então,
Em segundo lugar, também, nós podemos aprender que nós só podemos ir a Cristo, conforme esse texto fala, por meio de uma obra divina operada em nós, capacitando-nos a compreender as verdades reveladas do Evangelho. O meio ordinário para isso é a palavra de Deus. É através da pregação da palavra de Deus que o homem é regenerado, que o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas. Então, a vocação eficaz é justamente isso. O que nós podemos aprender da vocação eficaz e do chamado eficaz? Em primeiro lugar, nós podemos aprender que a vocação eficaz é obra do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus menciona aqui o versículo 45, né? Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, é esse ouvir especial, em especial, a voz de Deus. E meus irmãos, nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos Deus nos chamando por meio do Espírito Santo. E isso é a vocação eficaz. Veja, Efésios, capítulo 1, versículos 18 a 20. Efésios, capítulo 1, versículos 18 a 20. Diz assim, Efésios 1, 18: Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu grande poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Veja o versículo 18, que há uma clara referência à obra regeneradora do Santo Espírito, que é justamente o fato de iluminar os olhos do vosso coração, para termos esta esperança do que nós fomos chamados. Os teólogos reformados, eles têm feito uma diferença entre a vocação ou o chamamento exterior do interior. Como isso funciona? O chamado exterior é, de fato, por meio da pregação a todos os homens. É a pregação da palavra de Deus. E o próprio Jesus Cristo deixou isso claro, né? Quando ele disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja então que este chamado exterior, por meio da pregação do Evangelho, é para todos os homens. E aqui está o grande imperativo para nós que somos cristãos. É a evangelização, é pregar o Evangelho. Nós fomos chamados por Cristo Jesus para pregar o seu Evangelho. É uma ordem. Então, aqui, neste chamado exterior, todos os pecadores são convidados graciosamente por Cristo Jesus para crer nele, para depositar a sua fé nele. Todos eles, todos os homens, são assim neste chamado exterior, por meio da pregação, chamados à fé em Cristo Jesus. Mas, por conta do seu próprio pecado, do seu coração inclinado,
para o mal, por conta da depravação total, o que os homens fazem, no geral, é silenciar esta voz, fingir que não está, fingem, né, que não estão ouvindo, tapam os seus ouvidos para que a voz da pregação da palavra de Deus não entre nos seus corações. É isso que o homem natural faz. Então, o chamado eficaz é, então, o Espírito Santo chamando este homem com um chamado, com uma vocação interior, com uma vocação no coração deste homem, transformando este homem. O Espírito Santo chega no coração do pecador, que é convidado a Cristo, e capacita ele a obedecer, a observar, a crer de fato no Evangelho. E esta, de fato, é a graça do evangelismo, porque nós não acreditamos que o evangelismo está em nossas forças. Não é verdade? Nós anunciamos a palavra, nós pregamos a palavra porque nós cremos que é o Espírito Santo quem chama eficazmente os homens. Isto é Ele quem trabalha no coração dos homens, mudando o coração deles, dando-lhes a fé que eles precisam. Então é isso que nós aprendemos com este aprendizado, com esta vocação eficaz. Em primeiro lugar, que a vocação eficaz é obra do Espírito Santo. É Ele quem age no nosso coração. Isto, irmãos, é uma das obras do Espírito Santo. Muitas vezes nós, reformados, somos acusados de negligenciar a obra do Espírito Santo e a pessoa do próprio Espírito Santo. Mas isso não é verdade. Nós cremos que sem a pessoa do Espírito Santo, sem a inspiração do Espírito Santo, não haveria sequer regenerados, não haveria crente, não haveria cristão. Se não fosse o Espírito Santo, nós jamais estaríamos aqui, nós jamais seríamos habilitados a crer em Deus, porque nosso coração não é inclinado às coisas de Deus, né? Então, sem o Espírito Santo, não há evangelho, não há fé para se crer. Mas, em segundo lugar, irmãos, o Espírito Santo, então, neste processo, ele, do chamado eficaz, ele nos convence dos nossos pecados. Abramos as Escrituras em Atos capítulo 2 e o versículo 37. Atos 2, 37. Vamos lá. Veja o que está escrito. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aqui então, meus irmãos, nós temos uma evidência que este compungir o coração, como poderíamos dizer, um coração contrito, ou um derramar do coração, é uma obra do próprio Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado. É Ele quem age em nós, mostrando a beleza do nosso pecado. Veja que a convicção do pecado, embora não seja a prova última da conversão, é necessária para ela. Você tem esta convicção do pecado? Você já foi tocado a sua consciência?
o quão mal é, de fato, o pecado, porque é isso que o Espírito Santo faz na vocação eficaz. Ele nos convence do nosso pecado, conforme esses 3.000 homens aqui foram, né, convencidos dos seus próprios pecados. Essa convicção dos pecados é uma dádiva do Espírito Santo. É um privilégio, né, sermos despertados para quem nós realmente somos. Ele convence e ele esclarece. Ele faz isso, o Espírito Santo faz isso, apontando para nós a lei. Ele mostra que nós não conseguimos cumprir a lei, né? Que pelas nossas próprias forças, né, pelos nossos próprios atos de justiça, somos incapazes de cumprir a lei. Veja, aqui era uma expressão favorita de Charles Hodge, um pregador reformado, né, um pastor reformado, conhecido muito dos irmãos até. Ele dizia que a grande obrigação do cristão é trabalhar para convencer o mundo de que é pecado não crer em Cristo. É isso que é a nossa tarefa, né? Veja que não é uma contradição. A obrigação do cristão é trabalhar para convencer o mundo de que é pecado não crer em Cristo. Rod dizia que o Espírito, por meio da verdade, produz essa convicção e que ele pode se utilizar do nosso esforço para levar as pessoas a receber, reconhecer, amar, adorar a Jesus Cristo, bem como servi-lo e confiar nele. A nossa tarefa, então, é anunciar e é falar do pecado, que ele é mau, e o Espírito Santo trabalhará na convicção dos pecados. E o terceiro ponto, queridos irmãos, é que o Espírito Santo, ele ilumina o nosso entendimento. Em primeiro lugar, é a obra eficaz, né, o chamamento eficaz é obra do Espírito Santo. Em segundo lugar, ele nos chama eficazmente, convencendo dos nossos pecados. E em terceiro lugar, o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento. Vejamos Atos 26, 18. Diz assim: para lhe abrirdes os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Queridos irmãos, aqui nós podemos observar que então há um entendimento, uma iluminação do Espírito Santo. Olha, para lhes abrirdes os olhos e os converteres das trevas para a luz. Você já teve a experiência de ficar em um lugar muito escuro e depois ir para um lugar mais claro? Já tiveram? Aqui um alojamento, algumas semanas atrás, era uma sexta-feira, né? Todos os meninos, cada um não sei estudando, eu estava estudando um monte de coisa para fazer, sexta-feira à noite, já cansado, e aí acabou a luz. Ficou um breu, acho que houve um acidente aqui perto, ficou um breu, não tinha nem o que fazer. E aí o notebook foi descarregando, não tinha como estudar numa escuridão. E aí a gente sentou,
estava eu e o Lucas, a gente sentou e ficou conversando, né? E de repente a luz voltou. Foi uma alegria só, né? E aí, como estava muito escuro, a claridade até dá um choque nos olhos, né? Que é o que é um exemplo apenas para dizer que quando o Espírito Santo ilumina os nossos olhos, né, para crermos nas verdades de Deus, há com isso vários benefícios, né, várias alegrias, né? Nós somos despertados à fé, né? Nós somos despertados então a crer no Espírito Santo. É uma alegria que experimentamos, este iluminar, esta luz, sair das trevas para a luz. Esta é a experiência que fomos chamados por Deus para crer e para desfrutar. Então, o Espírito Santo, queridos, faz isso em nós, né, nos chamando das trevas, do apagão para a luz, apontando para a pessoa de Jesus Cristo, apontando para a obra de Jesus Cristo, pois é nele, no conhecimento de Jesus, no conhecimento da sua justiça, do seu poder, que somos renovados, que a nossa vontade ela é renovada e que nós somos capacitados para voltar a Cristo como Salvador. É como se no escuro, né, Cristo estivesse bem pertinho de nós, mas nós não conseguíssemos enxergá-lo. Então, o clarão vem, o Espírito Santo de Deus ilumina. E ele ilumina como? Apontando para Jesus Cristo. E o pecador crê de fato em Jesus Cristo, porque a luz foi-lhe dada. Esta é a grande obra do Espírito Santo, queridos irmãos. É o chamamento eficaz, apontando para Jesus Cristo, apontando para a cruz, apontando para o Gólgota, apontando para onde os nossos pecados foram cravados e onde o injusto morreu pelos injustos. Você crê nisso? Aliás, você já participou desta graça? Você conhece de fato o que é ser este chamado interno do Espírito Santo em seu coração? O seu coração de fato foi mudado, foi transformado, você é regenerado, você está em um processo de santificação, a conversão. Você sabe, meu querido irmão, do que é isso? O seu coração foi mudado por Deus. Você ouviu a doce voz do Espírito Santo no seu coração. Jesus disse que aqueles que... Jesus dizendo, né, fazendo uma referência às ovelhas, que conhecem, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Você conhece a voz do seu pastor? Conhece a voz de Jesus? Ele te chamou e ele lhe deu o Espírito Santo para que você fosse regenerado? O texto que nós lemos no início diz justamente isso, que ninguém vem a mim, de Jesus, a não ser aquele que o Pai que me enviou me conceda. E como ele faz isso? Por meio de ouvir e aprender, que é através da obra do Espírito Santo. Você tem um chamado? Você tem uma vocação? Em outras palavras, se você é um cristão verdadeiro, se você é de fato regenerado por Cristo Jesus, então você tem um chamado, você tem uma vocação, que é a sua salvação. Oremos, irmãos. Pai, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo regeneradora. Obrigado, Senhor, pelo Espírito que nos convence dos nossos pecados, que ilumina os nossos corações e nos atrai, ó Pai, para Ti, para a Tua palavra, para o relacionamento contigo. Nós oramos agradecendo ao Senhor e pedindo àqueles que nos ouvem, que estão
assistindo conosco, que ainda não experimentaram desta doce iluminação, que eles sejam alcançados pelo Espírito Santo. Pai, e aqueles irmãos que já foram alcançados por esta graça, sejam reconfortados, sabendo que a iluminação do Teu Santo Espírito nos concede uma vida nova, uma experiência nova e um futuro muito melhor aguardado e reservado para nós, o povo de Deus. Senhor, nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe e, se Deus permitir, nós nos veremos domingo pela manhã. Um grande abraço fraternal.